preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Olá, Matheus, Irlândia. Entra na minha Boa noite. casa, entra na minha vida. Só um instante que nós já vamos iniciar. Sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Boa noite, boa noite. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho que a gente já vai conversando, né? Nós já vamos iniciando. Essa música é só para aquecer, pra gente iniciar, né? Ter uma noite bem gostosa. Oi, mãe, bem-vinda. Nós vamos iniciar hoje, estamos iniciando com essa música, só para dar tempo do pessoal ir chegando, né? Boa noite, boa noite, boa noite. E hoje nós vamos estar falando de um tema muito interessante, que é sobre a depressão e a ansiedade. E esse título foi um título que foi pedido para a gente estar falando, né? A gente estava fazendo o Projeto Semente, né? E lá no Projeto Semente, cada semana a gente falava de um assunto e de um pilar, né? E aí foi feita uma enquete, onde esse é que ganhou, né? Para a gente poder estar falando. Então, nós vamos estar falando hoje sobre depressão e ansiedade. Oi, Raquel, bem-vinda! Mandei o convite para sua mãe, tomara que ela venha também, né? Manda um aviãozinho aí para sua mãe, Raquel, para ela poder estar aqui com a gente. Nós vamos falar de um assunto muito legal. E a música tá incomodando? Tá alto? Responde aí pra mim, Raquel. Mamãe tá aí, presente, Dona Maria Cecília. Deixa eu pôr mais baixo aqui, né? Porque senão vai incomodar. Deixa eu abaixar. Isso. E vai ser muito legal a nossa noite. Nós vamos poder falar. Ah, e detalhe. Vocês podem estar comentando aí, se quiser falar alguma coisa, tá bom? Ah, que bom então que a música tá boa. Eu amo essa música. Quando eu ouço essa música, é uma oração, sabe? Faz um milagre em mim. Então a gente... Ai, até emociona. Porque é tão real isso, né? Quando a gente mexe, a gente entrega e pede a Deus, a Jesus, para mexer, né, nas nossas feridas, nas nossas estruturas, Ele vem e age, né? Então, por isso que eu estou iniciando com essa música, porque eu tenho certeza que as pessoas que estiverem aqui conosco hoje e que têm, né, a depressão, deixa eu só desligar aqui agora, porque senão vai estar... Deixa eu só abaixar a música aqui, tá? Pronto, porque senão a música vai ficar mais... Pronto, abaixei. Isso, pronto. Só pra gente ter um início, né? Da música. E agora a gente vai iniciar. Porque a música é tão interessante, né? Porque música normalmente... Oi, Romana, bem-vinda, prima. Que bom que você tá aqui. Normalmente a música, ela muda o nosso estado, né? Tanto que dentro da fala que nós vamos falar aqui hoje, né, que é depressão e ansiedade, quando é necessário, a gente pode usar esse recurso que é a música, né? Então, quando a gente usa a música entra dentro da gente. Tá aí uma semente. Presta atenção no que você anda ouvindo, porque a música entra nas nossas entranhas e faz aquilo, né? Igual essa música do início que a gente ouviu, a gente sabe que ela faz o efeito, né? Que ela entra na minha casa, a música do Zaqueu, né? E isso é muito sério, né? Muito bom a gente saber que tem esse recurso da música para nos ajudar, não é verdade? Então, pessoal, nós vamos iniciar. E eu convido vocês, se vocês acharem interessante, o assunto é depressão e ansiedade. Convido os amigos, convido os parentes para a gente poder, porque nem que seja alguma coisinha vai ser interessante e vai ser bom, né? A gente vai poder aprender algo nessa noite, nesse raciocínio, nesse momento nosso agora. Então, pessoal, enquanto vocês convidam os parentes, os amigos,
Se você, não sei se vocês sabem ou não, mas basta clicar nesse aviãozinho aí, ó, que tem um aviãozinho embaixo, e aí aparece o nome das pessoas, aí você marca, marca aí umas 5 pessoas, as pessoas vão perceber que estão ao vivo e elas vêm, tá bom? Assim que a gente convida. Então, para a gente iniciar, eu vou convidar vocês a gente fazer um momento. Eu gostaria que vocês todos estivessem aqui presente comigo. E para isso, a gente precisa estar fazendo como que uma mentalização. É como que a gente fizesse uma visualização. Então eu convido vocês para a gente estreitar os nossos laços, para a gente poder, né, abrir a nossa mente, abrir o nosso coração para algo, né, que a gente vai ouvir. Se tiver algo que não está condizendo com o que você quer, com o que você acredite, guarde no mosaico, guarde aí dentro um pouquinho, de um cantinho da mente, porque uma outra hora isso pode ser útil, isso pode ser benéfico. Então, vamos lá, abra o seu coração, abra a sua mente para essa noite, para a gente tirar proveito dela. Então, eu te convido a sentir, a fazer com que você sinta o sentimento de gratidão. Gratidão por estar aqui hoje, a minha gratidão especial por você ter aceito o convite de estar aqui. Gratidão pela vida, gratidão pela saúde, gratidão pela família, gratidão pelo trabalho, gratidão pela oportunidade da tecnologia, da gente poder estar juntos, né? Mesmo à distância. Então, muita gratidão em tudo na minha vida. E aí, nesse momento, nós vamos fazer uma mentalização. O que é isso? É você visualizar. Visualize agora você com a vida que você gostaria de ter. Visualize, coloque como que, tire uma foto do resultado final do que você quer. Algo na sua vida, na sua saúde, no seu trabalho, no seu relacionamento, enfim, o que você gostaria que estivesse mudando na sua vida hoje? Então você já mentaliza o resultado, mentaliza, e aí assim quando você conseguir mentalizar, você tira uma foto desse momento e guarda dentro do seu coração, tá bom? Porque isso é o início da realização. Tá bom? Então, seja alegre. Agora, se veja alegre, abra um sorriso aí nos lábios, abra um sorriso, tá bom? Abra um sorriso. E nós vamos iniciar com essa visualização, com essa mentalização e essa gratidão que a gente acabou de fazer, ok? Oi, Tatiane, boa noite. Que bom que você tá aqui. Nós vamos falar de depressão e ansiedade. Então, vamos lá? Vamos começar a nossa conversa na noite? Então, pessoal, normalmente depressão e ansiedade é considerado como doenças, então são como que doenças diferentes. A depressão, eu vou olhar para cá e para lá porque tá no Face e no Instagram ao mesmo tempo, ok? Então a depressão, ela é uma palavra que vem do latim. Ela fala, na etimologia da palavra, depremere. Então, depressão vem de depremere, que significa pôr para baixo, colocar para baixo. Então, ela pode ser considerada como um parasita. Tá muito baixo isso aqui, não tá? Ela pode ser considerada como um parasita, que vive, que suga todas as suas energias e ela sobrevive. A depressão, ela é muito mais antiga do que o que a gente sabe, porque nós vamos encontrar ela na história, estudando um pouquinho mais hoje para a gente poder estar conversando. Eu encontrei ela 700 anos antes de Cristo. Ela já existia. Então, não é uma coisa nova. A gente tem notícia dela 700 anos antes de Cristo. Mas hoje, na atualidade, tornou como que uma pandemia, né? Porque ficou tão comum, quase todas as famílias têm alguém que sofre desse mal, né? Dessa depressão. E tem a Organização Mundial da Saúde, a última pesquisa que eles fizeram, deu que tem mais de 300 milhões de pessoas com essa doença.
Olha para você ver, 300 milhões. É muita gente, né? Passando por uma situação tão desagradável. Então, a depressão, ela pode ter um caráter profundo lá nos transtornos sexuais. Aí é necessário uma ajuda, um psicanalista, um psiquiatra. Ela pode ter conflitos embutidos da sua infância lá no seu inconsciente. Às vezes você teve uma mãe negligente, um pai muito perverso, uma mãe muito super protetora. Olha que interessante, a gente quer proteger os filhos, né? E na verdade a proteção excessiva causa no futuro, pode causar até uma depressão, entre outros males, né? Que as mães super protetoras causam nos meninos, pode também vir a causar isso. Pode ser que teve uma infância atormentada. Tudo isso pode ficar guardado. Ou pode ser também por um choque traumático. Nos estudos, eu fui estudando, nos estudos... Oi, tia Lúcia, bem-vinda, que bom, família aqui. Nós estamos estudando um pouquinho sobre depressão e ansiedade, tia Lúcia. E olha, tá aberto aí, hein? Pode comentar, pode fazer pergunta. Se nós não soubermos a resposta, a gente procura nos universitários, tá bom? Porque nós estamos todos na escola da vida, nós todos estamos estudando, aprendendo, né? Então, a pedido de o pessoal lá da minha mentoria, é que eu vim dando, né, falando sobre depressão e ansiedade. Então, pessoal, foi detectado, constatado que depois da Segunda Guerra Mundial, muitos sobreviventes dos campos de concentração, eles tiveram depressão. E aí, nesse caso, é preciso de ajuda, é preciso buscar ajuda. A depressão, ela pode ser desencadeada num trauma pós-parto. Existem casos assim, vocês já viram algum caso desses que eu falei? Desde criança, da superproteção, vocês conhecem algum caso que passou por esses exemplos que a gente deu? Pode vir também pós-parto, pode ser também pós-aposentadoria, porque a pessoa se sentia útil, de repente ela aposenta, ela precisa buscar, canalizar suas energias, principalmente nos dias de hoje, né? Que as pessoas aposentam com saúde, se aposentam saudáveis, né? Então elas precisam buscar um novo caminho, porque senão a vida começa a ficar sem sentido, né? Começa a perder o objetivo da vida, não é verdade? E também pode ter um pouquinho de hereditariedade. E essa doença, ela é cruel, porque ela pode aparecer em qualquer idade. Pode ser na fase infantil, pode ser na juventude, pode ser na madureza, pode ser na velhice. Antigamente, a depressão era considerada, principalmente dentro da Igreja Católica, ela era considerada, estudando a história, né, sobre a depressão, era considerada como uma punição divina. Mas hoje não. Hoje nós precisamos respeitar, nós precisamos ajudar, nós precisamos entender o que é uma depressão, porque nós todos estamos sujeitos. Na nossa família pode ter. E a gente tem que estar de olho aberto para a gente poder, né, dar a assistência necessária, a ajuda necessária, né? Se for o caso, buscar médico, buscar ajuda, né? Buscar ajuda das tias, né? De alguma forma é necessário ficar de olho, porque hoje em dia é muito comum. Não é uma punição divina. Nós sabemos que, na verdade, a gente já até sabe, né? Que Deus nem pune, né? Deus é amor. Ele não é punição. O que pune é a nossa consciência. O que nos pune é as nossas ações, as nossas reações. Mas Deus, Ele é amor, Ele é justo, Ele é bom, né? Mas não é o caso que a gente está falando aqui hoje. É porque sempre que dá uma brecha, eu tenho que entrar com essa fala, porque é realmente o que eu
Acredito. Então, pessoal, hoje já existe diagnóstico, já existe tratamento. Simplesmente é preciso entrar com algum, se for preciso, medicamento ou não, né? Tem vários, nós vamos estar falando das formas, mas precisa entrar para diminuir a força, né? Dessa doença que é muito chata, muito aborrecida. A gente, né, precisa ajudar as pessoas que entram nisso, porque imagina, a pessoa perder a vontade de viver, perder o sentido, perder o objetivo da vida, né? Então, não pode. A gente tem que acordar todo dia, né, e agradecer por aquele sol maravilhoso, por aquele dia maravilhoso, mesmo que não tenha sol. Pode estar nublado, mas tem que agradecer do mesmo jeito. Agradecer por mais um dia, né? E ver e fazer valer a pena esse dia, né? Você levantar e à noite você falar, valeu a pena meu dia. Significa que a gente foi útil, que a gente teve sentido, né? Deu sentido para a nossa vida. Então, nós precisamos ter um sentido na vida. E você, já descobriu o sentido da sua vida? Já descobriu que você pode ajudar outras pessoas? De várias formas? Vamos falar aqui de novo, vamos voltar aqui no assunto, né? A diferença da ansiedade e da depressão, ela é diferente. A tia Lúcia está trazendo outra informação aqui, Eu falei isso aqui no início da live, tia, que eram 300 e poucos milhões de pessoas. E no início a gente até comentou mesmo que eu fiz uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde, né? E deu que são mais de 300 milhões de pessoas hoje no mundo tem. Então, pode ser que esteja alguém perto de nós, próximo de nós. E nós vamos estar falando aqui das características para a gente ficar de olho das pessoas que nós convivemos, né? Porque a ansiedade, a depressão, diferente da ansiedade, a depressão não é normal. A ansiedade, em pequenas doses, até sim, desde que você não deixe com que ela se torne uma coisa maior. Porque nós temos aquela ansiedade comum, ansiedade de estar fazendo uma compra de algo que a gente gosta muito, a ansiedade de estar casando uma filha, a ansiedade de estar reformando algo ou investindo em algo, uma ansiedade gostosa, uma ansiedade normal, digamos. Agora, o que não pode é deixar com que essa ansiedade vire rotina, porque ela pode vir a desenvolver uma depressão. Porque a depressão, ela não é saudável em nenhum aspecto. Ela só tem impactos negativos na vida das pessoas, só impactos negativos. Tanto o transtorno de ansiedade quanto o de depressão. Paralisa a pessoa, paralisa o indivíduo. Vamos ver ali a Raquel comentando. Vamos lá, gente, vamos comentar. Isso aqui é pra gente conversar mesmo. Vamos inteirar, uns aprendendo com os outros aqui. Existe muita depressão escondida por trás de um sorriso. Isso mesmo, Raquel. Nós vamos estar falando sobre isso aqui na frente. Existe mesmo. E aí, a gente precisa estar atento, nós mesmos atento a nós, porque às vezes nós mesmos estamos usando o sorriso como que uma máscara para cobrir algo que está incomodando aqui dentro. Algo que não está bem resolvido dentro de nós, e a gente usa essa máscara de feliz, de sorriso, e na verdade tem feridas emocionais. Essas feridas emocionais podem ser relacionadas a tudo aquilo que a gente falou lá atrás, Raquel. Todos aqueles itens lá do início que a gente comentou. Então a gente tem que detectar quando é que a gente está sentindo algo que não está bom. E aí a gente vai falar das formas, o que a gente sente. Então, como é que é o início de uma depressão? Como é que é o início? Como é que a gente percebe? Entre vários sintomas, o humor deprimido, a tristeza,
o desânimo, os pensamentos negativos, a perda de interesses por coisas que antes a pessoa achava prazerosa e agora já não acha mais, perde, né, o prazer. Existe outros sintomas que pode incluir até alteração do sono, no apetite, no peso. Aí a pessoa tem um cansaço que não sabe o que é. Pode ser o início de uma depressão. A falta de concentração, por exemplo. Oi, Angélica, boa noite. Tomar uma aguinha aqui porque eu falo demais, né? Então vocês podem ir interagindo aí, vão comentando ou perguntando, vamos conversar, porque aí até dá um tempinho aqui da gente tomar água, né? Então, pessoal, todos esses sintomas nós precisamos estar atentos, né? Primeiro a nós, porque nós não somos perfeitos. Nós estamos a caminho da perfeição, né? Estamos aqui para evoluir. Então, a gente precisa prestar atenção nesses nossos sintomas, ou nós, ou as pessoas que estão próximas de nós, né? Porque vocês viram quantas coisas podem ser, a começar de um humor. Vocês já prestaram atenção o quanto é desagradável, o quanto é chato, é triste a gente estar perto de alguém que tem mau humor? Pessoa que tudo tá ruim, que reclama de tudo, não é desagradável? É muito ruim. E aí, desse mau humor, já vem a tristeza, já vem o desânimo, enfim. Os pensamentos negativos, é interessante, né? Vem falar de pensamento de novo. Eu friso muito nessa questão, que tudo inicia no pensamento. Nós precisamos prestar atenção no que a gente está pensando, porque pode iniciar uma depressão nos pensamentos ruins. Começar a pensar só coisa ruim, você vai atraindo aquilo ali, vai ficando e vai te dando, né? Você vai perdendo todos os hormônios da felicidade, da alegria, e aquilo ali, quando você vê que não tá triste, vira uma depressão. Então, o que leva uma pessoa a ter depressão? O que leva? Normalmente, ela pode ser causada, né, por alguns transtornos na vida, como a morte de um familiar, como os problemas financeiros, como um divórcio. Mas ela pode ser também medicada. Então, vamos prestar atenção. A ansiedade, ela pode causar depressão. À medida que os seus sintomas vão limitando o indivíduo na sua rotina normal, dos mesmos sintomas depressivos, os mesmos sintomas, quando não são tratados, pode sim também virar uma depressão. Então, pessoal, olha, o medo pode ser um indício de um desencaminhar, de um chegar de uma depressão. É interessante, né? Porque a ansiedade desregulada, ela se manifesta devido ao medo. Medo ao enfrentamento de uma situação, vista por aquela pessoa como uma coisa muito difícil, como uma coisa improvável, como uma coisa impossível, algo muito difícil. Aí ela tem medo da situação, aí ela pode gerar ansiedade. Agora a gente já está falando da ansiedade, né? Nós precisamos combater o medo. E aí, como é que a gente combate o medo? Eu sempre brinco que é assim. A gente enfrenta o medo, sabe como? De frente. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Se você faz uma análise ali, um balanço, é isso que você quer? Tá dentro dos princípios? É isso que você quer? Então, tá com medo? Vai com medo mesmo. É assim que a gente enfrenta o medo. Então, pessoal, olha, quando estiver um nervosismo muito constante, dificuldade de concentração, pressentimentos negativos demais, um medo constante, sempre aquele medo constante, preocupação exagerada, que não condiz com a realidade, uma preocupação que não tem nada a ver, você não tem que estar com medo, e você fica com medo
de alguma coisa que não tem nada a ver, entende? Pensamentos descontrolados e obsessivos determinam a situação ou problema. Enfrentar os medos é difícil, Angélica? Eu não falei que é fácil, mas é simples. É só você encarar ele. É só você ter medo. Faz ali um balanço. Mas eu tô com medo de quê? Por quê? Para quê? Busca a força onde é necessário e vai, enfrenta o medo. Porque, olha, gente, a gente tem que ter um medo. Um outro momento, uma outra live, a gente pode falar só de medo. A gente pode estar falando de medo, porque dá uma live inteira a palavra medo. Porque o medo, ele tem vários tipos de medo. Tem um medo que ele te protege, que é aquele medo de sair correndo de moto, sem carteira, é o medo de entrar no mar sem saber nadar. Esse medo, ele nos protege. Agora, aquele medo excessivo, ele nos trava. E a gente perde a oportunidade de um monte de coisa por causa do medo. Então, um outro momento a gente pode vir falar do medo. Então, tá bom, vamos lá. Como é que eu vou saber se eu tô tendo uma crise de ansiedade? Viu que nós estamos falando de depressão, de ansiedade, tá meio que misturado, né? Meio junto e misturado. Então, como é que eu vou saber? Quando você tem palpitação demais no coração, o coração fica pulsando acelerado, forte demais, sensação de garganta fechada, suor fora do normal, tremores, quando você treme demais, você está numa situação que você treme demais, né? Eu lembro quando eu fui tirar carteira, minha perna tremia, que fazia assim, e eu dura, parecendo que era forte, que era a melhor motorista. E realmente eu provei para uma pessoa que estava me avaliando lá que eu era melhor mesmo, porque eu tirei da primeira vez. Eu enfrentei o medo, minha perna pulava assim, que fazia assim, e eu fingindo que não estava nada, e fui lá achando que dirigia, e tirei a carteira da primeira vez. Então, suor demais, tremor demais, falta de ar, sensação de desmaio, náusea, desconforto abdominal, formigamento, isso é tudo sintomas de ansiedade. E a gente fala assim, e essa ansiedade, ela vem do nada? Ela vem de onde? Ela vem de nada? Ela vem a partir do momento que você começa a permitir que o seu organismo manifeste essa sensação. Sabe por quê? Porque a gente tem como a gente não permitir que o corpo sinta algumas sensações. Não todas, né? Mas tem como você dar uma limitada. Sabe por quê? Porque funciona assim. O corpo da gente, quando ele emana essa sensação, deixa eu ver como é que eu começo a explicar. Meio assim, olha, nós somos espírito que governa a nossa mente, que a nossa mente tem que governar o corpo. Só que esse nosso espírito, colocando como aqui, porque é uma forma de explicar. O nosso espírito tem que estar ligado ao Espírito de Deus, porque a gente tem que estar sempre, né, voltado aos ensinamentos divinos. Então, dentro disso, esse Deus que nos governa, né, que nos protege, que nos encaminha, que nos dirige o nosso espírito dirige a nossa mente e a nossa mente tem que dirigir o corpo. Então, quando a gente pensa, sabe aquele exercício que a gente fez lá no início, que é da visualização, que é de você ver o resultado? Então, quando você pensa, a sua alma ou seu espírito, a gente pode denominar, né, de alma ou de espírito, conforme o seu credo, a sua crença, o seu espírito, ele vai na frente. Ele foi e visualizou o resultado. Se ele foi, visualizou o resultado, o corpo vai depois. Entendeu? Então, a gente tem que aprender a dominar o nosso corpo. Quem manda o nosso corpo é o nosso espírito, é a nossa alma. E aí ela comanda a nossa mente, que a nossa mente comanda o corpo. Ficou muito confuso ou deu para entender? Deu para entender? É interessante isso, né? Então, a gente consegue sim segurar essas sensações, a gente consegue dominar como? Através dos pensamentos. Através dos pensamentos a gente começa. E aí quando a gente não consegue dominar essa sensação e a gente tem esse sentimento, a gente precisa aprender a dar nomes nessas emoções.
Teve uma live uma vez que eu falei só disso. Não sei se tem alguém presente aqui que participou, que foi tão legal. Nós falamos de todos os nomes que dá esse sentimento, essas emoções. E aí você precisa dar nome a elas, para você identificar qual que você está sentindo, para você saber combater. Porque como é que você vai combater uma coisa que você não sabe, que você não conhece? Primeiro, você tem que saber o que você está sentindo. Depois que você descobriu o que você está sentindo, aí você entra, né, com a reprogramação, que é a ressignificação, inclusive, dos nossos pensamentos, né? Então, pessoal, quando a gente sentir essas sensações, é um sinal de perigo. Elas diminuem naturalmente a intensidade na medida que a gente ganha domínio. Que a nossa alma, que o nosso espírito domina o nosso corpo, essas sensações diminuem. Não é preciso existir um motivo explícito para a situação de perigo, para ativar a sensação de ansiedade. Não é necessário um momento assim. Quem já tem, né, essa propensão, tem esses sentimentos, eles sentem isso sem nem ter tantos motivos. Ai, por que você está ansiosa? Ai, não sei. Ai, o que foi que você está aí? Está roendo as unhas? Está nervosa? Ai, não sei por quê. Procure, conheça-te a ti mesmo. Procure conhecer as suas emoções, as suas sensações, o que você está sentindo, que você vai descobrir para poder melhorar isso. Olha, existem vários tipos de ansiedade. Uma delas é o transtorno do pânico, que é um pouquinho mais profundo, né? Precisa muito de ajuda, inclusive de médicos, de remédios, né? Existe uma fobia, né, específica, fobia social. Tem pessoas que não têm fobia do social, não gostam de estar junto com outras pessoas. E é interessante que eu fui fazer um estudo esses dias, sabe? As pessoas que... Vocês já viram alguém falar assim, ó? Eu prefiro trabalhar com bicho, porque eu não gosto de gente dá trabalho demais. Eu não gosto muito de conviver com muita gente. Gente, sabe o que eu descobri? As pessoas que falam assim, elas não gostam nem delas mesmas. As pessoas que pensam assim, elas não conseguem conviver nem com elas mesmas. Então, por isso que elas têm dificuldade de conviver com o social. Então, se você tem alguma dificuldade aqui, ó, algum tipo de fobia, é hora de começar a tratar. É hora de começar a repensar nisso, tá bom? Tem os transtornos obsessivos compulsivos, que chama de TOC. Vocês já viram aquelas pessoas que têm mania? E é interessante que nos estudos que eu fiz, fala que o TOC, ele é uma doença, né, um tipo de manifestação que ele é quase sem medicação, que a pessoa depende dela, ela que tem que querer, que ele é sem solução. Eu não acredito que exista problema sem solução. Eu acredito que todos os problemas têm solução, todos, inclusive o transtorno obsessivo compulsivo tem solução, sim. Existe os transtornos do estresse, né, pós-traumático, que a gente já falou no início, né? Existe os transtornos de ansiedade generalizada, né? Então, geralmente, pessoas ansiosas, elas têm problema para dormir. A maioria das pessoas ansiosas, elas não dormem direito, porque não conseguem relaxar. Sabe por quê? Porque não vive o presente. Não vivendo o presente, automaticamente, ela vai ter problema para dormir. Não vai conseguir relaxar, não vai dormir. As relações sociais também são afetadas, porque ambientes cheios costuma ser incômodo para essas pessoas. A ansiedade pode estar associada à depressão, pode estar associada à depressão. Existe uma série de fatores que podem desencadear o transtorno da ansiedade. Agora, gente, vamos falar, nós falamos dos problemas, agora a gente vai falar das soluções. Agora a gente vai ver o que a gente faz, então, para que isso melhore. O que a gente pode fazer para isso melhorar, né? Então, existem chás, existem um monte de chás, né? E cada dia mais eu fico mais convicta desses remedinhos naturais, né? Que não industrializados, né?
que ajudam demais. Existem vitamina de banana, suco de uva, é bom para ansiedade. É interessante, né? São remédios caseiros, mas que fazem a diferença. Que é bom tanto para ansiedade quanto para depressão, porque elas contêm uma propriedade que auxilia no funcionamento do sistema nervoso. Aí te relaxa, aí te acalma. Tudo regula. Tudo. Quando você ingere coisas, né? O remédio, por exemplo. Como que o remédio faz um efeito? Você toma um remédio antidepressivo, o remédio, ele meio que força os seus neurônios a produzir aquilo que ele precisa, que é da serotonina, que é da alegria, que é, né, os hormônios do bem viver. Por isso que as pessoas melhoram com o remédio. Só que o remédio é como que um paliativo, é uma maquiagem. Ele vai lá, acelera, né, o metabolismo ali dos hormônios, eles funcionam, mas depois, quando parar de tomar o remédio, se a pessoa não mudar o de dentro para fora, ela pode voltar a sentir, né, esses sintomas, pode voltar com esses sintomas, né? Então, tudo que é bom para o sistema nervoso é bom para a questão da ansiedade e da depressão. Então, pessoal, os médicos hoje em dia, né, já avaliam, já tem, né, o diagnóstico, né, da depressão, já é clínico, e os médicos já avaliam isso. E ele coleta, né, a história do paciente. Olha como que ele é feito o diagnóstico. Ele coleta a história do paciente e aí existe normalmente, né, exames do estado mental para ver, né, em que nível, como, se a pessoa já precisa de remédio, ou se entra só com um psicólogo, ou se precisa de um psiquiatra, né? Não existe exames laboratoriais que decifra, que diagnostica assim, ó, com precisão a depressão. É o médico que dá uma olhada no histórico e aí ele faz esse diagnóstico, né, da depressão. Então, como é que a gente sabe de onde vem? A gente já comentou, né, de onde que vem todos esses sintomas. E nós, né, eu, você, de uma forma, num grau maior ou menor, nós todos podemos sim ter momentos, né, tanto de ansiedade quanto de depressão. O que a gente precisa é tomar cuidado para que isso não cresça, tomar cuidado para que isso não enraize, não seja, né, percebeu algo de ruim? Corta pela raiz, movimenta, faça alguma coisa, não se faça de vítima. Não se faça de vítima. Seja o responsável por você, pelo seu corpo, né? Seja responsável pelas suas emoções, pelos seus sentimentos. Porque, afinal de contas, nós nascemos para viver o melhor. Nós nascemos para ter, né, uma vida independente das circunstâncias, das decisões, dos momentos, a gente ter uma vida saudável no sentido de viver realmente aquilo que a gente veio para viver. Então, tenha autorresponsabilidade. Tenha autorresponsabilidade. E aí, o que a gente pode fazer para a gente praticar, né? Para a gente melhorar essa, né, endorfina, serotonina que nosso organismo precisa, né? Para o nosso corpo estar dando essa sensação. E é interessante que ela é conhecida, né? A endorfina, a serotonina, que são importantes para o tratamento dessa doença, né, que dá um bem-estar em nós, ela é conhecida como o hormônio da felicidade, como o hormônio que traz a sensação de bem-estar para nós, serotonina e endorfina. Então, o que a gente faz para a gente despertar esses hormônios em nós? Nós precisamos fazer o que dá prazer para nós. Algumas pessoas vão sentir prazer fazendo meditação, consumir muito carboidratos, praticar exercícios físicos, independente
do exercício que você escolher, aquilo que você mais te agrada. Caminhada, natação, bicicleta, hoje está muito em moda, né? Tá todo mundo andando de bicicleta, né? Mas pratica um exercício, né? Tenha momentos de lazer. Tire um tempo para você. Tome sol, consuma vitamina B, ouça uma música legal. A gente falou aqui no início da live, né? Sobre o efeito que a música faz em nós, no nosso corpo, nas nossas células, né? É um dos antídotos, né? Da depressão, da ansiedade, acupuntura. Então nós temos várias coisas. O que a gente precisa é exercitar. E em todo caso, tentou todas essas coisas e não conseguiu, procura um psicoterapeuta, procure um psiquiatra, um psicólogo ou um coach. Procure, todos estão aptos a te ajudar de alguma forma. Agora, o maior psicoterapeuta de todos os tempos que a gente não pode deixar de buscar é Jesus. Esse tá lá, todos os antídotos, todos os remédios estão ali. Se a gente pegar com ele, a gente vai nem precisar de outro tipo de remédio. Então, pessoal, na verdade, você é o maior problema da sua vida. Então, em consequência disso, você é a maior solução. Bom saber disso, né? Porque você precisa acabar com o perfeccionismo. O perfeccionismo é um tipo de coisa que desvirtua e que gera ansiedade, depressão, né? Então, primeiro a gente tem que fazer o quê? Primeiro tem que fazer. Segundo, a gente faz o quê? Corrige. E o terceiro, melhora o que você fez. Então, não espere ser perfeita para fazer algo. Não espera ser perfeita para poder falar algo de bom, para despertar outras pessoas. Não espera ser perfeito para tomar uma atitude. Vai e faça. Simplesmente faça. Depois você corrige. Depois de corrigir, você faz de novo e faz melhor. E pessoal, uma receitinha para a gente poder viver melhor a nossa vida, sem depressão e sem ansiedade. Sabe qual que é a receita? Tudo na vida é matemática, né? Então existe uma receita. Essa receita é o seguinte: é a gente virar. Nós temos 100% do tempo, certo? Nós precisamos viver 10% no passado. Porque quem vive em depressão tá lá no passado, tá lá preso em alguma coisa. Lembra no início da live que a gente falou sobre os problemas infantis de criança, de criação? Pode ser que você esteja preso lá no passado, em alguma coisa. E aí, ao invés de você viver só 10%, porque o passado ele serve, sabe para quê? Como experiência para você não errar de novo na frente. Como experiência para você aprender que o passado serve. Entendeu? Aí você precisa viver no futuro 20%, porque aí você tem projetos, tem ideias, quer algo, né? Desenvolve alguma coisa, e 70% no presente. Então, às vezes as pessoas não têm ansiedade e depressão porque não vive essa regrinha. 10%, 20%, 70%, porque às vezes troca. Vive 70% lá no passado e 10% no presente. Vive 70% no futuro, só ansiosa, e não vive no presente. Então, a receita para viver melhor é viva o seu momento, viva o seu presente. O nome em si já fala, presente de Deus. É o dia, é a hora que você tem. Então, viva o seu momento. Viva o seu presente, né? E aí eu te daria agora um exercício, uma tarefa. Eu te daria uma tarefa. Você, se tiver coragem, escreve aqui. Se não tiver coragem, escreve lá no meu direct para mim. Eu quero ver. Quero ver quem é de vocês que vai ter coragem de escrever 3 ações que você vai começar a produzir hoje, para você sair desse momento de viver mais no passado ou de viver mais no futuro e viver no presente. Pensa aí, 3 ações.
seja corajoso, seja corajosa, escreve para mim ou aqui ou lá no direct. Que às vezes não tem coragem de expor aqui, né, junto com os outros, pode expor para mim. Vou tentar te ajudar de alguma forma, tá bom? A você viver o seu presente e não deixar que o passado tome conta e nem o futuro, tá bom? Então, eu quero ver quem é que tem essa coragem de fazer isso, de escrever para nós esses itens. Nossa, o nosso tempo já está acabando. Eu nem vi o tempo passar e o nosso tempo já está acabando. E a gente, que pena, a gente tinha mais tantas coisas para estar falando. Mas de qualquer forma, oi Tereza, que bom que você está aqui. Nós estamos falando de depressão e ansiedade. Então, pessoal, eu quero ver quem é que tem coragem de escrever para mim 3 ações que vocês vai ter coragem de fazer para poder sair da depressão, sair da ansiedade, que é o futuro, sair do passado, que é a depressão, e viver no presente. Quero ver quem é que vai ter coragem de falar, de escrever, de fazer algo nesse sentido. Quero ver, tá bom? Então, pessoal, fica o dever de casa, tá bom? Para vocês estarem fazendo. Eu não sei se eu vou deixar essa live salva. Acho que eu vou deixar. Depois, qualquer coisa, eu vou lá e tiro. Porque a ideia era não deixar. A ideia era deixar, fazer com que as pessoas criem esse vínculo, esse hábito, né? De poder estar vindo. E aí, a semana que vem, na quinta-feira que vem, nós vamos ter mais um momento. Nós vamos estar escolhendo um outro tema para a gente estar falando. Tá bom? Se vocês quiserem dar sugestões, a gente está aceitando. Pra gente estar falando semana que vem. Só que, vou dar uma notícia para vocês. A partir de amanhã, nós vamos estar aqui, ao vivo, às 7h30 da manhã, para a gente fazer o despertar novamente. Nós vamos estar despertando, eu vou estar falando, né, um pouquinho para a gente despertar bem, ter um dia bom, né? A gente fazer um acordar juntos e logo em seguida, cada dia eu vou estar falando, eu estou fazendo um curso maravilhoso de marketing digital. Olha, é impressionante, é um desafio. São 12 novas profissões que o marketing digital está nos oferecendo. E aí cada dia eu vou estar falando de os benefícios de tá bom? Então amanhã, 7h30, vem comigo. E vem estar aqui comigo para a gente poder estar fazendo esse momento juntos, para a gente poder estar acordando e ter um dia saudável, feliz, para a gente fazer valer a pena o nosso dia, tá bom? Então, pessoal, beijo, muito obrigada por estarem comigo aqui, me fazendo essa companhia, né? Estudando junto comigo, e vocês todos estão convidados, ok? Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.